Mateus capítulo 4. Chegou na hora. 4 e 12. Mateus capítulo 4, verso 12 ao verso 17. Que diz assim: Jesus entrando, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulun e Naftali, assim cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, amados? Amém. O assunto de hoje é: o reino de Deus é chegado até nós. E o tema é arrependimento. Por quê? Só se pode entrar no reino dos céus se houver genuíno arrependimento de seus pecados. Aí vem a questão: o que quer dizer reino? Reino é um território ou um povo que é governado por um rei. E a palavra rei no hebraico é Melech, e no grego é Basileus. Rei é o nome que se dá ao chefe que governa um reino. E se a nós é trazido o reino dos céus, automaticamente Deus deseja governar sobre nós e governar em nós. Então, para que a gente entenda isso, é necessário que você esteja atento ao que iremos falar. Se você não tem habilidade em usar a Bíblia, não se preocupe. Apenas escute, anote e depois, posteriormente, você vai assistir lá no canal e vai poder conferir versículo por versículo. Mas contanto que você não deixe de ouvir. Aí vem: o reino de Deus é trazido até nós por meio de Cristo. Deus enviou Jesus para, por meio de Jesus, trazer a nós o seu reino. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e o verso 14 e 15, disse Jesus: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo, e chegado o reino de Deus, arrependei-vos e creiam no Evangelho. A manifestação do reino de Deus é quando a vontade de Deus é manifestada a nós por meio da pregação do Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não tem meio termo. Sem o Evangelho de Deus manifestado através de
não há salvação. Sem o Evangelho, o homem, o ser humano, está condenado. Nós podemos exemplificar aqui uma das exposições da manifestação do reino, quando Jesus ensina os discípulos o padrão, a oração modelo, que está no capítulo 6, verso 9 ao 15 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus fala da oração do Pai Nosso. Olha a expressão, Pai Nosso. Observe que ele não diz Pai meu. Mesmo sendo ele o único Filho de Deus. Ele não disse Pai meu, ele disse Pai Nosso. Porque o desejo de Deus é que todos nós nos tornemos seus filhos, não suas criaturas. Por isso que ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, para que as criaturas se tornem filhos de Deus. Com glória! Se a pessoa não segue o Evangelho de Cristo, não é filho, é criatura. Não adianta a pessoa dizer eu acredito em Deus. Satanás também acredita em Deus. É importante que se entenda isso. Deus nos deu um direito que eu nem você, nenhum de nós merecíamos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas, veja só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas observem, a todos que receberam. Receberam quem? Jesus. O que Jesus trouxe? O Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas de salvação. Se alguém não recebe o Evangelho, não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, é filho de quem? A Bíblia diz que todo aquele que não pratica as palavras de Deus, esses não herdarão os propósitos de Deus que estão inseridos dentro do reino. E se não é filho de Deus, automaticamente torna-se filho do maligno. Porque o mundo jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, verso 19. Não tem para onde correr. Não tem outro caminho senão Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos nesse primeiro exemplo da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Vem o teu reino. E dentro do reino, observe, seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus não é feita por aquele que se diz, escuta bem, que se diz crente, que se diz discípulo, que se diz seguidor de Jesus, se não é feita, você não é discípulo. Você não faz parte do reino. Você pode entrar no templo, você pode andar com a Bíblia, você pode até congregar, até se batizar, porque nós não conhecemos o coração de ninguém. Mas se de fato você não está inserido dentro da vontade do reino, você não pertence a Deus. Porque quando você é inserido dentro do reino, a parte principal do reino vem estar em você e com você.
Jesus disse que o Espírito Santo vem morar em nós. Oh, glória! O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se não tiver, irmãos, em nós a manifestação do reino, nós de fato não somos do reino de Deus. E o reino de Deus não é aquilo que se vê, não é o prédio que nós estamos agora, neste momento aqui, desfrutando das cadeiras que estamos sentados, do ar-condicionado que está a resfriar o ambiente, do sistema de som que é usado para falar a palavra. Isso é consequência das riquezas do reino, mas isso não faz parte do reino. Jesus chama os primeiros discípulos, traz a eles demonstração o que o reino de Deus pode trazer às pessoas. E em seguida discorre como devemos proceder para sermos participantes deste reino. O capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus são 3 capítulos dedicados às orientações sobre aqueles que farão parte do reino de Deus. Onde ele fala sobre o céu e o inferno. Onde ele fala sobre as características de quem é do reino de Deus e das características daqueles que não são do reino de Deus. Do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 10, a palavra de Deus nos ensina que quando nos arrependemos dos nossos pecados e abandonamos, porque existem pessoas que se arrependem no momento, mas que depois voltam à prática. Quando nos arrependemos de fato e abandonamos, recebemos vida. A vida de Deus vem a nós e passa a habitar em nós. Isso está escrito, vamos lá, vamos falar, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, antes de você ser crente, antes de você se converter, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quem está em desobediência, quem é que atua nele? Satanás e seus demônios, o príncipe do poder do ar, as potestades, as regiões celestes. Não tem esse negócio, olha irmão, eu não obedeço a Deus, mas eu amo a Deus. Não amo. Jesus foi bem claro quando ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Aquele que diz que me ama, guardará a minha palavra. Ponto. Continuando, verso 3. Anteriormente, todos nós também andávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Da ira de quem? De Deus. Quem anda em desobediência, fazendo a vontade da carne, é filho da ira, não é filho de Deus. Sobre ele repousa a ira de Deus. No entanto,
Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor, porque nos amou, deu-nos vida aonde? Aonde que ele nos deu vida? Com Cristo. Oh, glória! Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça, sois salvos, ou seja, pelo favor de Deus. Verso 6. Deus nos ressuscitou com quem? Com Cristo. Com Cristo. Quando você recebe Cristo, automaticamente você recebe vida. Você saiu da morte para a vida. Louvado seja Deus! E com Ele, veja só, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo. Olha, em Cristo, o céu não começa quando eu morrer ou quando Jesus voltar. O céu já começou. Glória a Deus. Porque eu estou nele. O céu já veio até você. Você vai entender mais na frente. Verso 7. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo. Novamente, em Cristo. Portanto, pela graça, sois salvos. Por meio Da fé. e isto não vem, De vós. é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, quando nos arrependemos dos nossos pecados e abandonamos, Cristo, pelo Espírito Santo, vem habitar em nós. Nós recebemos a vida de Deus, caráter de Deus, atributos de Deus. Tudo que é relacionado ao reino vem a nós. Lembra que há minutos atrás eu disse aqui a vocês que quando as pessoas recebem o reino de Deus, passam a participar desse reino e receber deste reino todas as dádivas. E o que foi que Jesus fez? Irmãos, se você ler no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, você vai ver que quando Jesus ele começa a pregar, vamos voltar lá para Mateus, que é melhor a gente ler. É muito gostoso quando a gente lê, que a gente vai ficando maravilhado, que a fé vem pelo ouvir a palavra, e quando a gente lê a palavra é melhor ainda, porque ela queima como fogo. Oh, glória! Louvado seja! Vê o que Jesus diz. Mateus 4, verso 18 em diante. A gente leu do 12 ao 17. Vê o que é que acontece, porque Jesus ele começou a anunciar o reino. E depois que ele começa a anunciar o reino, olha o que acontece. Verso 18 do capítulo 4 de Mateus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguir a Jesus. Verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino, e fazendo o quê? Curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos
viviam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava a todos. E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão seguia Jesus. Veja, ele diz: olha, porque é chegado a vós o reino dos céus. E porque o reino dos céus chegou até vocês, vocês agora vão participar das dádivas do reino. Vocês estão doentes? O reino tem cura. Vocês estão atormentados? O reino tem libertação. Vocês estão oprimidos? O reino tem restauração. E quando Jesus começa a fazer isso, irmãos, a fama dele se espalha. Ele torna-se conhecido. E as pessoas começaram a vir até ele. Porque viram que não era uma coisa natural. Não era um reino humano, aonde a medicina não funcionava, o sistema de saneamento não funcionava, o sistema de governo não funcionava. E ele veio trazer a nós, homens pecadores, o que de fato funciona. Ele não veio trazer simples palavras. Não. E do capítulo 5 ao capítulo 7, ele começa a discorrer as características daqueles que querem fazer parte do reino, como eu disse anteriormente. Começa no capítulo 5 com as bem-aventuranças daqueles que são do reino. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando ele fala aqui de pobre, ele está falando de humildade. Ele não está falando de pobreza material. Ele está falando de humildade. Aqueles que realmente se curvam às diretrizes do reino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por quê? Irmãos, precisamos entender. Olha, escuta, teu sofrimento tem propósito. Tua dor tem propósito. Ninguém gosta de sofrer. Ou tem alguém aqui que gosta? Ninguém gosta. Mas muitas vezes Deus permite o sofrimento para mim, para ti e para nos educar. Porque às vezes, escuta, a gente procura consolo aonde não se tem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o consolo não está em nós. O consolo não está aqui, mas o consolo vem do alto. Por isso que o salmista Davi diz assim: olha, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque somente Deus, escuta, somente Deus pode mudar a tua situação. Não é pelo fato de você estar sofrendo que Deus está ausente, não. Sofrimento faz parte. Estamos sujeitos a isso. Eu não quero. Você não quer. Mas às vezes Deus sabe quem precisa sofrer um pouquinho mais. Porque tem uns que sofrem muito, tem outros que sofrem menos. Isso é um fato. Mas todos sofrem. Não tem quem não sofra. E Jesus continua dizendo: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele está falando do reino. No reino você tem consolo. No reino
essa misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque lá no reino vocês vão ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mas é muita perseguição que fazem contra mim, é porque você faz parte do reino. Se você não fizesse parte do reino, não teria perseguição sobre você. Mas como você pertence ao reino, aí tem perseguição sobre você. Por quê? Porque querem tirar de você o reino. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não perca o reino. Ele trouxe para você. E o inimigo quer tomar. Não perca. Então, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus fala daqueles que fazem parte do reino, quais são suas características. E daqueles que não fazem parte do reino, também quais são suas características. E dentro desse contexto, como eu estava dizendo, o reino de Deus, ele não é apenas palavras. Ele não é apenas eu sou crente, eu sou servo, eu me congrego ali. E não adianta você congregar em uma denominação, porque tem gente que acha que é a denominação que vai salvar. Não. Quem salva é Jesus. O Salvador é Jesus. Não é a placa denominacional que salva. Você tem que seguir o que está escrito, independente da placa. E no capítulo 17, como nós lemos, né? De Lucas, aliás, a gente não leu ainda, mas vamos ler agora. Lucas 17, versículo 20 e 21. Lucas 17, versículo 20 e 21 diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem haverá anúncios. Não vai estar na mídia dizendo: ele está lá em Jerusalém, ou ele estará lá no Brasil, ele ou aqui, ou acolá. Pois o reino de Deus já está entre vós. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Vamos ler texto a texto. Disse o apóstolo Paulo, veja: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Oh, glória. E aí? Mas eu sou crente, pastor, e cadê o poder da tua fé? Porque o poder da tua fé, escuta bem, não é manifesto nas manifestações sobrenaturais, mas o poder da tua fé é manifesto em você. De que forma? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, se o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas o reino de Deus não é manifesto em palavras, mas em poder. Que poder é esse? Poder de salvação. Que poder de salvação é esse? É quando, olha, escuta, o maior confronto que o cristão tem
cristão tem é com ele mesmo. Porque todos os dias o diabo bate na porta do teu juízo, dizendo: rapaz, desiste. Tem jeito não. Tu já orou tanto. Faz tantos anos que tu é crente, nada muda. Tu disseste que não ia mais pecar nisso, que pecasse de novo. Tu disseste: Senhor, eu não vou fazer mais não, que fizesse de novo. Não tem jeito para tu não. É aqui dentro, primeira batalha. Deus não tira aquilo que está em nós. As nossas fraquezas não. Elas são ingênitas. Sabe o que significa dizer isso? Você nasceu com elas. Você não escolheu. Mas você nasceu com elas. Está em você. E Paulo orou e disse: Senhor, tira de mim. Eu não aguento isso. E Jesus disse para ele: não. Esse espinho me incomoda, esse espinho me perturba, esse espinho tira a minha paz. E eu orei 3 vezes e o Senhor disse: não. Sabe por quê, Paulo? Por quê, Senhor? Porque a minha graça te mostra. Eu já te fiz o favor de te dar salvação. E tu não quer passar por nada, Paulo. Jesus te salvou, minha gente. Deus te salvou. Deus nos deu o reino dos céus. Você pode viajar por este planeta Terra, pelos lugares mais belos, mas nada se compara com os céus. Glória. Nada. Glória a Deus. Você pode ouvir as mais belas vozes e poesias, as mais belas canções, mas nada se compara com lá. Nada se compara. Tudo aqui é efêmero em relação ao reino. A Bíblia diz, 14:22 do livro de Atos, o apóstolo Paulo diz: importa que nós adentremos no reino dos céus por meio de muita tribulação. 14:22 de Atos. Você está sofrendo? Deus está te treinando. Deus não coloca ninguém ou alguém em determinadas funções sem que primeiro ele tenha que passar por algo baixo, raso, difícil. Por quê? Para ele lembrar de onde ele veio. Deus não botou José como governador do Egito porque ele era filho de Jacó. Deus botou José como governador porque José passou pelo propósito. Qual era o propósito? Ser vendido por quem deveria ser amado. Ser humilhado por quem deveria acolhê-lo. Foi para um lugar que não era o lugar que ele deveria estar. Olha, tem lugar que você está não é porque você quer. Tem uma finalidade. São lugares que você não escolheu, mas que Deus permitiu que você estivesse. Para te tirar de lá e te colocar em um lugar que tu nem imaginava. Deus não disse a José que ele ia ser governador. Deus não disse a José que ele ia administrar o Egito. Deus não disse a José que o Egito seria o distribuidor de alimento para toda a terra que estava passando fome. Deus não disse. Mas quando José passou alegremente, olha, você tem que passar alegremente, dando glória, agradecendo. Porque na medida que tu agradece, Deus te dá força. Deus renova a tua força. Deus renova a tua capacidade. E quando você diz assim: Senhor, eu vou morrer, eu não aguento, Deus diz: vai não. Vai não.
nós. Por que, Senhor? Porque eu estou contigo. Quer mais? Não te assombres. Por que, Senhor? Porque eu sou o teu Deus. Sou eu que te sustento, te ajudo e te esforço. Com que, Senhor? Com a destra da minha justiça. Oh, glória! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E mais uma vez eu digo, não estou falando que é fácil, mas Deus nos chamou para o reino. E este reino não passará. Ele é eterno. Ele é eterno. O que é passageiro, tudo que você olha, está aqui, vai passar. Tem um tempo determinado. Vai chegar o tempo de Deus dizer basta. Vai chegar o tempo de Deus dizer até aqui, não mais adiante. Vai chegar o tempo de Deus dizer para. Porque há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Agora, ninguém poderá entrar no reino de Deus se viver nessas práticas. Que práticas, pastor? As práticas que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10. Diz a palavra de Deus: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar. Aí ele diz: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Repetindo, ninguém poderá entrar e participar do reino de Deus se viver nessas práticas. Essas são umas das práticas que quem pratica, como você acabou de ler, não herdarão o reino dos céus. Efésios, vamos lá para Efésios, ou Gálatas, capítulo 5, verso 19. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Então não tem meio termo. Pastor, eu sou amigo do Evangelho. Quem é amigo do Evangelho obedece ao Evangelho. Não existe amigo do Evangelho. Para o céu não vai os amigos do Evangelho. Para o céu vai os filhos de Deus.
pastor é meu pai, minha mãe não é crente, são boas pessoas, não fuma, não bebe, é a obrigação dele. É um bom vizinho, é um bom pai, é um bom marido, é um bom funcionário, é sua obrigação, isso não me salva. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Simples. Ainda, na carta aos Efésios, capítulo 4, vê aí capítulo 4 de Efésios, verso 20. 4 e 20 de Efésios até o 32. Veja o que aqui a palavra de Deus nos diz. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouviste e fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Já pensou o crente que vive de mentira? Dizer que é crente e vive mentindo? Quem é o pai da mentira? Satanás. Mas eu sou crente, mas vive mentindo. Você não é crente. Pois é. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Eita! A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que souber usar, desfrutará do seu fruto. Diz Provérbios 18, 21, né? Mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Isso aqui foi uma carta escrita para crente, não foi para incrédulo. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Por quê? Porque nós precisamos ser tratados, trabalhados. E isso só é possível quando a palavra vem a nós, na ação do Espírito Santo. Porque olha, escuta, o poder da salvação está nisso. A mudança, ela começa em nós. Tem gente que diz assim, mas fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, não interessa o que ele fez, você precisa fazer o certo. Não importa quem faz nada. Porque às vezes a gente se
se preocupa com o erro do outro e se esquece. Ele pecou? Pecou. Uma pessoa que fez o mal com o outro, com o próximo, com o seu irmão. O problema é dele. O problema é dele, não é seu. Seu dever é amar. Seu dever é perdoar. Só. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. 7? Jesus disse não, 70 vezes 7. Porque todos são chamados à salvação. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, porque poucos decidiram de fato ser salvos. Porque poucos de fato quiserem ir para o céu. Porque ele tem aquela desculpa. Mas pastor, eu sinto vontade. Quem é que não sente vontade de pegar aqui, minha gente? Todo dia o diabo vem cá, Silvio, pega aqui. Aí olha, capiroto. Nim. Você vai dizer não. Tiago é bem claro quando diz resistir e ele resista. Pastor, dá tremedeira da perna, dá suadeira, eu fico passando mal, passe mal, desmaio, até morra se for o caso. Vai em pé, fuja, corra. Todo dia Satanás tem uma proposta diferente para você. Ele mandou uma hoje, você venceu, amanhã ele manda outra. Ele não desiste não. Todo dia ele fica. Estou aqui. O que é que tu quer? Olha, tem uma proposta para tu. Boa. Ele só mostra. Tem uma série, escuta bem, uma série que eu estou assistindo. São 4 episódios, né? E nessa série, a gente sabe que é mentira, que não é verdade, mas ela tem um fundo de verdade. Nessa série apresenta a manifestação de um alienígena, que ele precisa de um corpo para se reproduzir e trazer mais alienígenas a esta terra. Aí o que ele fez? Ele escolheu uma mulher que a gente vê-la daquela é difícil. Pelo menos no filme, né? A mulher é linda, não tem um defeito. Os homens dela ficam desesperados pela beleza dela. Quando vai ter contato com ela, morre. Ela mata. Ela engravida, porque ela engravida, ela mata. Aí nasce outro alienígena, com aparência humana. E interessante, não tem um feio. Tudo bonito. Da mulher ao homem. Aí as mulheres, quando vê aquele homem bonito, se encantam. Quando vê a mulher, fica tudo abestalhado. E vão tudo morrendo. A mesma coisa que o diabo faz. Se apresenta muito bonito. Bem vestido, alinhado, aquela voz polida, fininha, educado. Eu conheci um desse. Ele ia falar com a gente, ele fazia assim, ó. Fazia Pai do Senhor. Aí eu chegava para falar com ele, Pai do Senhor, irmão. Eu não vou dizer o nome dele, não. Aí ele fazia assim. Amém, meu Senhor. Ele não pegava a minha mão como uma, ele pegava com as duas assim. Amém, meu Senhor. Como o Senhor está? Está tudo bem, irmão. O Senhor está bem? Está tudo bem na sua casa. Mas, irmão, quando eu comecei a conviver com a derrota, com aquela derrota, foi que eu descobri que aquilo ali era um louco vestido de ovelha. Tinha voz de crente, falava como crente, vestia como crente, andava como crente, tinha a Bíblia de crente, mas era uma desgraça na vida do povo. Mas se você conhecesse ele, você ficava maravilhado com a educação, com a fineza dele. Olha,
Você não via defeito. Mas quando você começava a vir conviver com ele, não estou vendo teu rabo, capeta. É assim que Satanás chega para você. Bonito, belo, educado. Seu inimigo não é aquele que você chega assim, rapaz, eu não gosto de conversar com Genildo. Por quê? Genildo fala demais, mano. Chega ele fala, oxe, é uma falta de educação, falar muito alto. E outra coisa, vai conversar com ele, tudo que ele tem que dizer, ele diz logo na cara. Não gosta de gente assim não. Você gosta daquele que dá sua frente, meu amor. E pra você, minha linda. Vai quando tu sai, ela. Porra, espada até o canto e ainda ria o cabo assim. Eu te mato, miséria. Mas na sua frente, só diz coisa que lhe agrada. Tudo que você gosta. Tudo que você gosta. Tu tá tão linda hoje. Esse, meu Deus, que coisa mais fofa. Mas aquela meio espanaviada, né? Aquela ali serve para ser sua amiga. Porque você sabe quem ela é. Mas aquele que fica lindo. Quando tu tá todo, tá uma derrota. Tu tá tão linda. Coisa mais fofa. Essa aí é tua inimigo, tu não sabe. Eu não estou generalizando. Mas eles vêm assim. Aquele que diz, rapaz, tu precisa de consertar, isso está errado. Ele irmão é muito grosso. Que irmão grosso. Não, esse é crente. Porque fala na sua cara, não vai falar nas suas costas não. Você pode não gostar, mas é um fato. É um fato. Olha, eu não vou conversar com a irmã Luciana, não. Não gosto de conversar com ela. Porque quando ele começa a falar, a irmã Luciana diz logo na cara, diz logo que a gente está errada. E tu quer que ela diga o quê? Que tu está certo, se tu está errado? Porque tem gente assim, vai falar as coisas erradas e quer dizer, não, meu amor, continue, está tudo bem. E Jesus vê que tu vai do jeito que tu tá. Vai nessa. Vai cair no ponto de Satanás. Por isso que o reino de Deus, você só pode entrar nele se arrepender dos seus pecados e deixar, abandonar. Não tem meio termo. E, dentro desse contexto, a palavra de Deus nos ensina, escuta, que quando o reino de Deus vem a nós e nós recebemos salvação, nós temos a necessidade de herdar as características do reino. E quando nós abraçamos essas características do reino, nós estamos inseridos dentro daquilo que nós acabamos de ler. Não minta, não roube, não calunie, não invente mentira, não seja desonesto, que da sua boca não saia a palavra que destrua, mas só que edifique. Não entristeça o Espírito Santo, por quê? Porque ele faz parte do reino e está dentro de você. Você foi selado. Você agora faz. Olha, irmão. Por exemplo, nós não temos uma cédula de documento? Sim ou não? Sim. Que identifica a gente quando a gente chega? Aí na cédula de documento tem a identidade, que é o registro geral, que chama-se RG, e tem o CPF. Não é isso? Que é o comprovante, é o certificado de pessoa física. Aquilo ali identifica nossos pais, avós, nossa origem. As características do reino, lembra que a gente leu?
17, 20, 21 de Lucas, que o reino de Deus não é visível pelas coisas latentes desta vida, não. Mas o reino de Deus se manifesta aonde? Em nós. Quando alguém olha para nós e vê as características inerentes dos céus na nossa vida: humildade, simplicidade, verdade, justiça, santidade, amor, graça, misericórdia, e etc, e etc, e etc, etc. Lembra que em Gálatas a gente leu no capítulo 5, verso 19 a 21, as características daqueles que não vão entrar no reino dos céus? 5, 19 a 21, mas no 22 diz, fala das características daqueles que vão entrar no céu. Mas o fruto do Espírito, observe, não é os dons do Espírito, é o fruto do Espírito. Os dons são ferramentas de Deus que é dada à igreja para o crescimento do reino. Mas os dons espirituais não entram no céu. É tanto que diz que os dons cessarão, mas o amor permanece. Por quê? Porque o amor é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor. Aí dentro do amor vem mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio, e etc, e etc. Fruto. Continuemos. Olha, para a gente concluir, encerrando. Não devemos desfalecer da nossa vida em Cristo. Satanás trabalha para a gente parar, para a gente desistir. Mas nós devemos nos esforçar para fortalecer ainda mais a nossa vida com Deus. Porque o desânimo, irmãos, ele vem. E ele vem quando? Todo dia. Todo dia. Estou cansado, Jesus, eu trabalhei tanto hoje. Estou tão cansado. E você faz assim: glória a Deus que eu trabalhei, Jesus. Eu sei, eu trabalhei muito, porque o Senhor mandou muito serviço para eu ganhar muito dinheiro. Glória a Deus. Aí diz: eita, mas hoje tem culto, Jesus, culto de doutrina. Mas eu estou tão cansado. E Jesus vai dizer assim: eu te dei tanto dinheiro hoje. E tu diz que não vai para o culto porque está cansado, depois de ter te dado tanto dinheiro, um dia tão próximo. Ou não é assim? Vamos lá para a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 ao versículo 11. Vê o que o apóstolo Pedro diz. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, veja só, se essas virtudes, observe a preposição, portanto, se essas virtudes existirem e crescerem, porque tem que existir e crescer, elas não vos deixarão como ociosos. O que é uma pessoa ociosa? Desocupada, que não gosta de trabalhar. Está dizendo aqui: elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infelizes.
conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em que essas virtudes não habita, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, façam o quê? Esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois, se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Pois, dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada onde? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória. É o que a palavra de Deus diz. E a nossa vida é santificada pela palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Continuando. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes. Ele não diz assim, firme e parado, mas ele diz firme e constante, ou seja, se mexendo, agindo, prosseguindo, avançando, firme, constante e abundante. Porque se você está firme, está constante, está caminhando, está progredindo, está desenvolvendo, você vai estar suprido, você vai estar abundantemente rico da graça de Deus. E para a gente finalizar, Judas, versículo 3, diz assim. Vamos ler? Eu ia citar, mas eu não vou citar. É bom a gente ler, porque aí facilita aqueles que manuseiam se aprimorar no manuseio, e os que vão ouvir depois o vídeo vão poder anotar, não é? Judas, versículo 3 diz assim: amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti a necessidade, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar. Olha, a tua vida é o quê? Uma batalha. A batalhar dedicadamente pela fé que de uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. Quem é santo aqui? Santificado na palavra, no Espírito, santificado pelo sacrifício de Jesus. Então você recebeu e você tem que batalhar por ela. Por quê? Vamos lá, versículo 20. Judas, não é no livro de Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na que tendes, orando no, conservai-vos no amor, aguardando confiadamente a misericórdia de nosso Senhor Jesus para a vida. Então não pare, não desista. Você foi chamado para o reino. O inimigo vai tentar tirar isso de você, mas você precisa continuar batalhando. E a tua batalha, a tua luta vai terminar, tem um fim para ela. Vai terminar quando, pastor? Quando a gente chegar no céu. Porque quando estiver aqui, é tendo vitória numa, começando outra, e você vai tendo vitória, começando outra, e você vai tendo vitória. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridos,